Quero convidar os irmãos que abram suas Bíblias em Tiago, capítulo de número 4, verso de número 13. Ei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida, e é um vapor, que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em um lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Querido Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade de aprendermos do Senhor. Obrigado pelo Senhor nos encontrar com a Tua graça. Obrigado pelo Senhor ter as Suas misericórdias estendidas a cada um de nós. Agora, Senhor, abra os nossos entendimentos. Grava a Tua palavra nos nossos corações e que possamos ser porta-voz dela. Esta é a minha oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. É engraçado nós pensarmos, às vezes, sobre a vida e sobre esse comentário de Tiago. Nós perdemos repentinamente amigos, familiares, seja por doença, por acidentes. Nesse período em que vivemos, sobre guerras, as guerras, na verdade, elas sempre estiveram, né? Nós tivemos uma que começou agora, que foi a Rússia com a Ucrânia, mas o Oriente Médio vive em guerra há anos. Então não é uma novidade sobre a Terra. Essa, no momento, está midiática, até pela força e o poderio bélico. Quantos daqueles estavam planejando coisas para este ano? Quantos casamentos estavam marcados? Quantas viagens estavam marcadas? Quantas pessoas traçaram planos e não conseguiram concluir? Seja por incidentes que fugiram do seu controle, como as guerras, ou até as suas vidas que foram ceifadas. Como disse, seja por doença ou por um acidente. Às vezes não pela negligência da pessoa, mas pela negligência do outro, que saiu alcoolizado, que não foi prudente sobre a estrada. E às vezes perdemos repentinamente. Outrora estávamos com amigos num final de semana e no outro final de semana nós estávamos os sepultando. Ninguém imaginava aquilo. Pensamos que a nossa vida sempre vai ser longa, que sempre teremos tempo para todas as coisas. A gente imagina que o tempo ele nunca vai cessar. Nós olhamos e vivemos como se o mundo e a nossa vida não tivesse fim. Mas quem garante isso? Que a sua vida não vai acabar? E se dessas vidas que foram ceifadas, se uma delas fosse a sua, o que diriam a seu respeito no seu velório? O que as pessoas comentariam sobre você? E a mais emblemática das perguntas é: aonde você passaria a sua eternidade? Ayrton Senna uma vez foi perguntado acerca da morte e ele respondeu o seguinte: o dia que chegar, chegou. Pode ser hoje ou daqui a 50 anos. A única coisa certa é que vai chegar. Essa é a única coisa certa. O planejamento, ele faz parte da vida. Nosso primeiro tópico é: vivemos em função de nós mesmos. Nós planejamos a nossa vida. Planejamos o que vamos estudar, o que vamos fazer, o que vamos comer, aonde vamos, como vamos, o que queremos fazer, o que não queremos fazer. E o planejamento faz parte da vida. Nós traçamos os nossos objetivos financeiros, o nosso objetivo de tempo, como vai ser o nosso futuro, entre tantas outras coisas. Algumas vezes, nós só não levamos em consideração Deus nessa equação. Às vezes, nós fazemos planos e deixamos Deus de lado dos nossos planos.
Às vezes planejamos tanta coisa, mas não perguntamos qual é a vontade de Deus sobre os planos que fazemos. Acordamos pensando que será mais um dia de nossas vidas. Corremos atrás de uma lista enorme de afazeres. Acordamos pensando é mais um dia, mas nunca pensamos que pode ser o último dia de nossas vidas. Deus não nos deu a vida para vivermos ela para nós mesmos. Ele tem planos para mim e para você. Temos a oportunidade de uma vida de doação e entrega e que a nossa vida aponte diretamente para Ele. Que os nossos atos e as nossas atitudes sejam direcionadas para Cristo. Independente da sua atividade ou do local que você esteja. Pode ser no seu trabalho, na sua escola, na igreja, pode ser durante uma refeição, pode ser num hospital, que as suas atitudes e os seus atos apontem Cristo na sua vida. Deus nos permite sonhar, mas deseja que os nossos sonhos estejam alinhados com os planos dele. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Agora, no segundo tópico, eu quero perguntar: você está preparado? Tiago, ele descreve a vida como uma neblina, como uma fumaça, como vapor. Sobe e logo desaparece. A vida é rápida. Quantas vezes você pergunta: puxa vida, já passou tudo isso? Mas já faz tanto tempo desse acontecimento, parece que foi ontem. É muito comum você pegar os noivos, depois de 10 anos, o álbum de casamento, e falar: olha, parece que foi ontem. Isso dá essa ideia do quão rápido é a nossa vida. Deus é quem concede a vida, mas não estamos no controle dela. É Ele quem dá a vida, é Ele quem tira a vida. Tem um filme que chama O Preço do Amanhã. Nesse filme, os personagens dele, as pessoas que vivem nesse período, eles têm um relógio acoplado ao seu braço. E esse relógio tem um contador de vidas. E ali ele fala: você tem tantos anos, tantos dias, tantas horas, tantos minutos e tantos segundos. Imagina se vivêssemos com um contador nos nossos braços. Talvez dessemos mais valor à vida, porque saberíamos que ela findaria. A gente teria certeza que ela chegaria ao final. E não viveríamos como se ela não tivesse fim. E conforme o relógio ia, no filme, ia acabando, as pessoas começavam a tentar fazer coisas para recuperar a vida, porque ali não havia dinheiro, a vida era o dinheiro. Mas Mateus capítulo 6, versículo 27 diz algo muito singular sobre esse assunto. Quem poderá acrescentar um dia sequer à sua vida? Ninguém. Ninguém poderá acrescentar um dia sequer à sua vida. Você não tem essa capacidade de acrescentar um dia à sua vida. Assim como você não sabe como ou quando ela chegará ao final. Quem garante que sairemos vivos daqui hoje? Quem pode dizer com exatidão quantos anos tem de vida a partir de hoje? Ninguém. Amós capítulo 4, verso 12 diz: prepara-se para encontrar-se com o seu Deus. Devemos viver dia após dia como se fosse o último. Essa é a verdade. Não sabemos quando será. Não sabemos de que forma será. Mas sabemos que ele chegará. E se esse dia fosse hoje, você estaria preparado, como disse Amós, para você se preparar para o encontro com o seu Deus? Muitos vivem como se não fossem precisar prestar contas a Deus. Principalmente na juventude.
quando não temos essa noção do tempo, quando tudo parece não ter fim. Eclesiastes 11:9 diz: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus o juízo. Estaremos nós realmente preparados para essa volta do Senhor? Ou para o nosso dia de partida? E o nosso último ponto é: qual é o teu legado? O que você vai deixar? Sabemos que nascemos e vamos morrer. Construímos algo nesse caminho. O que você está construindo? O versículo 15 de Tiago ensina que devemos levar Deus em consideração sobre todas as coisas que fazemos. Pois se Ele quiser, faremos e viveremos algo. Esse é o maior legado que podemos deixar. Uma vida de dependência, confiança e temor a Deus. Como disse no começo da nossa meditação, quando nos deparamos com um caixão, pensamos como foi a vida daquela pessoa. A Bíblia diz que é mais fácil pregar o Evangelho onde há luto do que onde há festa. Porque no luto há reflexão. No luto há pensamento sobre como foi a vida. No luto somos confrontados com a nossa vida e com a nossa finidade terrena. Depois de algumas décadas da sua morte, ninguém vai se lembrar de você, meu querido. Porque provavelmente as pessoas com que você conviveu, que te conheceram, elas também vão ter morrido. 20, 30 anos depois da sua partida. Ninguém vai lembrar o carro que você tinha, a roupa que você usava, qual era a sua profissão. As pessoas não vão se lembrar disso. Analisando isso, eu entendo que as pessoas investem recurso, tempo, dinheiro. Alguns investem uma vida inteira em algo, às vezes, para deixar para os seus filhos, a sua herança. Alguns até chamam isso de legado. Vou deixar o meu legado, a minha empresa, os meus bens, aquilo que eu construí, a minha casa, a minha mansão. Eles querem deixar algo material e se esquecem do espiritual. Eles querem deixar apenas aquilo que a traça pode consumir, aquilo que a bomba destrói, aquilo que o tempo apaga. As lápides, elas contêm a data que a pessoa nasceu e a data que ela se deu o seu passamento, a sua morte, quando terminou a sua história aqui na Terra. Normalmente elas carregam com si uma foto. Alguns colocam um versículo que aquela pessoa gostava muito, outros alguma frase que marcava aquela pessoa. Um dia você irá morrer. O que estará escrito na sua lápide? Pelo que você vai ser lembrado? Você vai ser apenas uma foto ou uma frase? Que legado você está deixando para os outros? Quais são os valores que você viveu? O que você mostrou ao mundo? Será que foi uma vida de temor a Deus? Será que quando você estiver no seu enterro, na sua lápide, as pessoas vão olhar ali e falar: aqui foi um homem de Deus? Quando eu digo homem de Deus, meu querido, eu não quero dizer que a pessoa é perfeita. Todos nós cometemos as nossas falhas, mas o que fazemos com as nossas falhas diz muito acerca do nosso caráter. Será que as pessoas reconhecerão isso no seu túmulo, na sua lápide? Para concluir, eu vou contar uma história. Há muitos anos atrás,
E eu acho que isso já aconteceu em algumas igrejas. Um pregador colocou, e foi um culto que eu participei, ele colocou um caixão na entrada da igreja. E nesse caixão tinha um espelho. E quando a gente entrava, a gente se via dentro do caixão, porque era a nossa imagem refletida. Algumas pessoas fizeram piadas daquele caixão, outras pessoas acharam um absurdo colocar um caixão dentro da igreja, outras pessoas reprovaram, outras pessoas simplesmente ignoraram. Mas eu fui confrontado naquela noite. Aquilo mexeu comigo. Me fez pensar de que maneira eu estava vivendo minha vida. Era uma vida pura religiosa, sem Cristo no controle de verdade? Era uma vida onde eu queria controlar as coisas e deixava Deus agir da maneira que eu permitia que Ele agisse? Quando eu me deparei com a minha imagem no caixão, eu entendi que a minha vida ia acabar. Eu era muito jovem naquele período. Qual a maneira que você está vivendo hoje? Como você tem encarado os dias? Será que você acorda pensando apenas, hoje é mais um dia da minha vida? Se você pensar de uma maneira diferente e você mudar esta pergunta e começar a imaginar, será que este é o último dia da minha vida? Eu tenho certeza que as suas atitudes serão diferentes nesse dia. Que algumas coisas não terão tanta importância quanto você imagina ter. Será que precisaríamos, como no filme, ter um relógio no nosso braço, mostrando que o nosso dia é o último? Imagine se no relógio do seu braço lá estivesse marcando 24 horas. E esse fosse o seu último dia de vida. Como você viveria este último dia? Você com certeza acharia espaço para Deus. Com certeza você acharia espaço para o perdão. Com certeza você acharia espaço para tantas coisas que você não dedicou o tempo suficiente. E eu quero encerrar com essa pergunta. Você está preparado para se encontrar com Deus? Que você possa responder isso no seu coração. Amém? Amém. Vamos orar? Querido Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pelo Senhor nos despertar ao entendimento que a nossa vida é finita, que uma hora chegará ao fim, que possamos estar preparados para este dia, que quando ele chegar, possamos ter a certeza que teremos uma vida eterna com o Senhor, pois sabemos que a nossa vida não termina nessa terra, somos peregrinos nessa terra, mas queremos passar a eternidade ao seu lado e que os nossos passos nos conduzam na direção da graça do Senhor. Esta é a minha oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.